No meio de um engarrafamento, o Emile e o seu pai François estão tendo uma discussão, porque o Emile não quer vir e eles estão atrasados por conta dele. Eventualmente, o Emile fica cansado das broncas do seu pai e sai do carro. O François vai atrás dele e naquele momento eles conseguem notar uma ambulância que estava chacoalhando bastante enquanto algo grita dentro. Antes das janelas quebrarem, o François imediatamente arrasta o Emile para se esconder, enquanto as portas da ambulância são abertas e uma criatura meio pássaro, meio humana sai de lá de dentro, pousando em cima de um carro. Os policiais de segurança correm para recapturar o mutante, que luta e grita com eles, assustando todos na estrada. O mutante consegue jogar os policiais para longe dele e então foge. Algum tempo depois, o Emile e François chegam ao hospital para ver o médico que estava tratando a mãe do Emile, a Lana, que também estava mutando em um animal. Acontece que nos últimos 2 anos, muitas pessoas em todo o país começaram a se mutar repentinamente para formas mais animalescas, e na maioria das vezes, eles acabam sendo muito violentos. As autoridades estão fazendo o melhor para capturar todos e mantê-los em uma instituição especializada, onde os mutantes são mantidos calmos, com sedativos, enquanto são estudados, na esperança de poder encontrar uma cura para tudo isso. A maioria das pessoas tem medo dos mutantes e quer que eles sejam trancados. O Emile não quer ver a sua mãe porque ele ficou desconfiado dela desde que ela o arranhou acidentalmente, mas o François insiste que ela ainda é família. O médico explica que um novo e mais avançado centro de recepção foi aberto no sul e a Lana deveria ser transferida para lá, o que o François aceita rapidamente. Ele quer se mudar para lá com o Emile para que possam começar uma nova vida, longe do julgamento das pessoas que já conheciam a Lana. Quando entram no quarto da Lana, o Emile nota todos os arranhões nas paredes e não se aproxima muito. O François senta com ela e conversa com ela acreditando que ajuda, mas o Emile não acha que ela possa entender o que ele estava dizendo. Algumas semanas depois, o Emile, François e seu cachorro se mudam para sua nova casa perto da floresta. Em breve, o Emile começa a ir para a escola e quando o professor o apresenta à turma, a Nina faz muitas perguntas. O Emile decide mentir e diz que sua mãe estava morta antes de explicar que sua cicatriz foi causada por um raio. Mais tarde naquela noite, uma tempestade forte atinge a cidade. A energia acaba e o Emile é acordado pelo barulho causado pelo vento e pelos raios. Ele vai verificar a janela e se assusta com uma criatura olhando para dentro da casa. Mas assim que o François traz de volta a energia, a criatura desaparece. No dia seguinte, eles recebem uma ligação de emergência e correm para o lago local, onde a polícia e os bombeiros fecharam a área. Acontece que a tempestade fez uma ambulância sair da estrada e cair no lago. E quando conseguem ver um policial recuperando o corpo de uma criatura, o François teme o pior. Essa era a ambulância que estava transportando todos os mutantes para o novo centro, e agora metade deles estava morta enquanto os outros escaparam. Os policiais seguram o François desesperado enquanto grita pela sua esposa, mas a oficial Julia o tranquiliza, dizendo que não encontrarão o corpo da Lana. Então, ela deve estar em algum lugar na floresta. Quando voltam para casa, o François começa a pendurar algumas roupas nas árvores ao redor da casa, esperando que o cheiro os guie até a Lana. No dia seguinte, durante a aula, o professor de educação física manda a turma jogar cabo de guerra e todo o time do Emile cai imediatamente no chão, exceto ele. Surpreendentemente, ele é capaz de puxar sozinho por tempo suficiente para que seus colegas de equipe se juntem e eles vençam a partida. Depois, todos estão impressionados com a força do Emile e o convidam para uma festa. No entanto, o Emile estava ocupado demais inspecionando os seus dedos e corre de volta para casa, onde usa algumas pinças para tirar algo debaixo das suas unhas enquanto grita de dor. Ele fica chocado ao descobrir pequenas garras, o que significa que ele estava começando a mutar também. Então ele verifica suas costas no espelho e percebe que a forma da sua coluna estava mudando também. Furioso, ele joga coisas ao redor do banheiro antes de entrar na banheira para lavar a sua vergonha. Seu cachorro entra na banheira com ele para confortá-lo. Enquanto isso, François vai ao correio e encontra Julia, que o informa que eles não estavam mais procurando porque o governo prometeu enviar o exército. De repente, eles escutam alguns gritos porque os clientes viram um mutante. A Julia ordena que seus colegas de equipe evacuem o shopping, mas o François procura um mutante para verificar se é a Lana. A criatura acaba sendo um mutante de Lula, que só quer comer alguns peixes, e quando ela percebe que foi encontrada, joga uma caixa de camarões neles antes de fugir. Ela continua a jogar comida aleatória na Julia enquanto ela o persegue, mas isso não é o suficiente para deter um oficial treinado, então a Julia pula sobre ela para capturá-la.
François olha debaixo de uma exibição de mercearia e encontra outro mutante parecendo terrivelmente assustado, mas decide não contar aos policiais. Na sexta-feira seguinte, Emily vai à festa e se diverte muito. Seus colegas de classe admiram as espadas trazidas por um cara que fará uma apresentação no próximo festival de solstício de verão. De repente, o álcool começa a fazer o Emily se sentir mal e ele cai da cadeira. A Nina lhe entrega algum remédio e o Emily não consegue impedir o seu corpo de lamber a mão dela para pegá-lo, fazendo os outros surtarem. Envergonhado e constrangido, o Emily foge pela floresta, escutando os ruídos feitos por outros mutantes. Na manhã seguinte, o Emily acorda perto do lago quando escuta o barulho de um barco a motor passando. Ele encontra sangue na sua boca e imediatamente cospe antes de sair. Vendo grafites antimutantes no seu caminho para casa, na sua casa, ele corre para o banheiro e vomita uma pena, o que faz ele perceber que comeu um pássaro na noite anterior. Depois, o François e Emily ignoram as barreiras deixadas pela polícia e vão para a floresta procurar pela Lana. O Emily pergunta ao pai como ele se sentiu quando a Lana começou a mudar, e o François explica que nunca teve medo, ela ainda era sua esposa, apenas um pouco diferente. Quando caiu a noite, eles continuam a busca no carro, gritando pelas janelas enquanto tocam a música favorita da Lana em volume máximo. Eles acabam passando a noite no carro e de manhã, o Emily percebe que suas unhas estão mudando novamente. De repente, seu cachorro foge e o Emily o segue apenas para descobrir uma criança camaleão em uma árvore. Naquele momento, o Homem-Pássaro do início derruba o Emily no chão e começa a bater nele com suas asas, enquanto suas garras machucam seu ombro, fazendo sangrar. No entanto, o homem congela quando olha os olhos do Emily e percebe que ele também é um mutante. Os gritos do Emily fazem o François correr para o seu filho, agarrando pelo braço enquanto pede ao Homem-Pássaro para ficar longe. Uma vez de volta ao carro, o François anuncia que vão para o hospital, mas o Emily se recusa porque descobrirão a verdade. A sua discussão quase faz eles baterem o carro contra um cavalo, mas o François para o carro a tempo e eles percebem que chegaram à escola de equitação. A polícia estava por perto e a Julia explica que um mutante atacou os cavalos. Então o François aproveita a oportunidade para pedir um favor. Uma enfermeira do exército acaba dando a Emily os pontos que ele precisa e acredita na história de que o cachorro mordeu seu ombro. Mais tarde em casa, o Emily remove alguns dos pontos e começa a lamber a ferida pingando. Algum tempo depois, durante a aula de laboratório, o Emily percebe que a Nina tem um colar com uma pena como a que ele vomitou e fica apavorado, mas a Nina imediatamente o confronta sobre isso, então ele não consegue se concentrar porque estava distraído com os furões piando na sua gaiola. Eventualmente ele perde a paciência e grita com eles, mandando-os calar a boca. Após a aula, o Emily tem dificuldade em andar de bicicleta por conta da mudança do seu corpo, e a Nina faz o possível para se manter solidária, até mesmo convidando o Emily para ir até a sua casa. Enquanto prepara um lanche, o Emily abre a geladeira e encontra um pássaro morto. Então a Nina explica que o encontrou na sua porta após a festa e pegou a sua pena para o colar. O Emily percebe que não o comeu, e sim deixou ele como um presente para ela. A Nina guarda ele porque vai doá-lo como alimento para os mutantes. Depois, o Emily entra no lago e pega um peixe com as próprias mãos, o que é visto por um vizinho. Então ele procura o Homem-Pássaro, que estava tentando voar e continua caindo no chão. O Emily deixa o peixe para ele e descobre que ele se chama Fix porque não consegue se lembrar do seu verdadeiro nome. Ao ver os ferimentos do Fix por conta dos seus voos fracassados, o Emily aponta que há um local mais seguro para praticar e leva o Fix até o lago. Depois que o Emily remove todos os galhos da água para evitar mais ferimentos, o Fix concorda em praticar ali. Durante a noite, o Emily tenta andar de bicicleta para casa, mas continua caindo, então decide deixá-la na floresta e contar ao pai que foi roubada. Enquanto isso, no bar onde o François trabalha, ele descobre que o proprietário fez camisetas anti-mutantes, o que o deixa muito desconfortável. Então, ele leva o lixo para fora e escuta alguns ruídos no quintal quando é repentinamente agarrado por um mutante que o joga no chão. Notando que a criatura estava acorrentada, o François tenta acalmá-la pacificadamente, apenas para ver um segundo mutante fugindo. Naquele momento, um colega de trabalho empurra a criatura de volta com um remo, revelando que o mutante é parente dela e ela o tem escondido no trabalho. Ela e o François tentam guiar a criatura de volta ao esconderijo, mas o mutante surta e corre para frente do bar, fazendo com que todos corram em pânico. Acreditando que o outro mutante poderia ter sido a Lana, o François corre pela floresta e encontra sua esposa na forma de um urso completo, que emite um ruído para ele antes de sair.
Mais tarde, durante o almoço na escola, o Emile sente algo na sua boca e de repente cospe um dente. Os outros ficam enjoados, então ele finge que era um dente de leite. Durante a tarde, ele visita o Fix, que continua caindo na água repetidamente enquanto tenta aprender a voar. Quando o Fix tira uma pausa, o Emile olha para os seus ferimentos e remove a bandagem do seu rosto. Então descobre que os médicos fizeram um trabalho horrível na cirurgia para remover o bico em crescimento. Durante a noite, a Julia vai com François para a floresta para ajudá-lo a procurar pela Lana, e eles precisam se esconder toda vez que conseguem ver uma viatura passar. No final, não encontram nenhuma criatura, mas o François fica chocado ao encontrar a bicicleta do Emile. Quando ele retorna para casa, o François descobre que a pia do banheiro estava entupida, então ele retira o cano para esvaziá-lo. Dentro, ele encontra muitos cabelos e algumas garras, o que finalmente o faz perceber que o Emile também estava mudando. Quando o Emile chega em casa, o François mostra a ele as garras e a bicicleta, mas o Emile nega tudo. O François tranca tudo e manda ele confessar. Então o Emile tenta fugir, mas o François, desesperado, corre atrás dele e o derruba no chão, abraçando o Emile fortemente enquanto tem um colapso emocional. Na manhã seguinte, o Emile come diretamente do prato ao invés de usar um garfo, mas o François permanece solidário. Ele também compartilha alguns dos remédios da Lana para que o Emile possa controlar os seus impulsos enquanto estava na aula. Então François verifica a boca do Emile e confirma que as presas estão no fundo por enquanto. Para que os outros não vejam, ele lembra ao filho para cortar as unhas todos os dias e colocar algodão nos ouvidos antes de cobri-los com o cabelo, para que sua audição aprimorada não seja sobrecarregada por ruídos. Por fim, o François mostra ao Emile como usar um creme depilatório no seu corpo. Mais tarde naquele dia, o Emile conversa com a Nina ao telefone enquanto dá uma caminhada do lado de fora da casa. Ele pede a Nina para gritar e quando ela faz isso, ele fica feliz em descobrir que pode ouvi-la de lá. No dia seguinte, o Emile visita o Fix e descobre que ele não consegue mais falar, só consegue fazer sons de pássaros. Depois que o Emile o abraça, o Fix sobe em uma árvore e depois pula, revelando que finalmente consegue voar e adora fazer isso. Depois, o Emile vai ao festival, onde seu pai estava trabalhando. O François fica furioso ao vê-lo porque ele deveria estar se escondendo. E uma discussão se segue que rapidamente se transforma em agressão física. O Emile rosna enquanto morde o pai no ombro, não soltando até o François ameaçá-lo com tesouras. Chateado e confuso, o Emile se afasta e esbarra na Nina, que o convida para dar um passeio pelos campos de milho. Os adolescentes acabam se beijando e as coisas esquentam rapidamente. Quando eles se deitam, o Emile tira sua camiseta e a Nina descobre o cabelo e a espinha mudada, mas ela diz que já sabia e continua mesmo assim. Então eles retornam ao festival e o Emile vai ao banheiro, onde é encurralado por um colega de classe que os viu juntos no campo. O cara faz um barulho com uma pequena máquina que apenas os animais deveriam escutar, o que imediatamente machuca os ouvidos do Emile. Assustado, o Emile ataca o garoto, deixando marcas de arranhões no seu rosto. O Emile imediatamente foge para se esconder no campo, enquanto o garoto alerta todos os moradores, fazendo com que peguem suas armas e chamem a polícia. Logo um cachorro o encontra, mas o Emile o assusta com um latido. Vendo o cachorro correr, dois homens disparam na direção dele, e o alarme começa a tocar. O Emile corre o mais rápido que pode, enquanto muitas pessoas perseguem ele. E quando um cara estava prestes a atirar nele, o Fix voa e empurra o cara para longe, matando com suas garras. O Fix voa para a floresta para que o Emile possa segui-lo. Um carro da polícia também os persegue e o Emile atravessa o lago para detê-los, mas os homens frustrados abrem fogo de longe e tristemente acertam o Fix. O Emile imediatamente corre para o lado do seu amigo e chora enquanto o Fix morre nos seus braços. Minutos depois, François e os caçadores encontram o corpo do Fix, mas sem sinal do Emile. Enquanto isso, na cidade, um grande mutante estava se infiltrando enquanto os caminhões do exército seguem em direção à floresta. No dia seguinte, o Emile permanece escondido na floresta, comendo qualquer fruta que consiga encontrar. Durante a noite, ele sobe em uma árvore e se junta ao coro de criaturas noturnas com seus próprios uivos. Na noite seguinte, uma tempestade atinge a área. Então o Emile se esconde dentro de uma caverna. Ele fica assustado quando é abordado por um urso, apenas para perceber que é a sua mãe. Eles encostam as testas juntas para reconhecer o seu amor um pelo outro, e então a Lana parte, querendo que seu filho a siga.
O Emile faz isso e descobre dezenas de mutantes vivendo juntos em harmonia, incluindo a garota camaleão. Naquele momento, ele vê fogos de artifício disparados pelo céu, significando que o exército os encontrou. Emile e os outros mutantes tentam correr e se esconder, mas os soldados estão usando o som doloroso para que as criaturas não consigam fazer nada, além de cair no chão com dor e serem capturadas. A única que escapa é a garota camaleão, que usa sua camuflagem para se esconder. Mais tarde, na delegacia de polícia, o François ajuda o Emile a declarar que estava bêbado e acabou na floresta por engano. No entanto, quando o Emile tem que assinar os papéis de liberação, sua mão não consegue segurar a caneta e rasga a folha. Quando o policial dá um novo, o Emile não consegue evitar de rosnar para ele. Então o François imediatamente empurra o policial para derrubá-lo antes que pudessem ativar os alarmes. O policial bate com a cabeça e desmaia enquanto o François sela o documento ele mesmo. E então ele rapidamente mostra para a recepcionista e sai com o Emile dali. Depois eles entram no carro para deixar a cidade. Logo a polícia começa a persegui-los, mas o François promete ao Emile que ele não irá para nenhuma instituição e dirige o mais rápido possível, passando por uma cerca para chegar à floresta. O François diz ao filho para correr, e o Emile faz isso enquanto uiva de felicidade. E então, tudo é finalizado.